Vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico hoje, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 49 e capítulo 50. Graças a Deus, estamos terminando o livro de Gênesis. Parabéns aos irmãos que começaram, que já estão terminando. Gênesis 49 fala assim: Jacó abençoa seus filhos e morre, né? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-eis o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos ao filho de Jacó e ouvi a Israel, vosso pai. Então nós vemos aqui, chegou a hora de Jacó morrer. Ele chamou seus filhos para abençoar cada um. E começou a abençoar pelo mais velho, que era Rubem. Então ele disse: Rubem, tu és meu primogênito, a minha força, o meu princípio, o meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente, inconstante como água. Não serás o mais excelente porquanto subiste no leito do teu pai. Então o contaminaste e subiste à minha cama. Então nós vemos, meus amados irmãos, um ato impensado de Rubens, né, que teve relação sexual com a concubina de seu pai, né, e isso para ele naquele momento foi um momento de prazer, foi um momento de realização da carne, porém isso teve um efeito social, né, e também espiritual, porque Rubens, como primogênito, o primogênito tinha direito a tomar conta da família, ser o primeiro, ao dobro da herdade dos pais, a dar continuidade, a cuidar da família, mas com aquele ato, ele diz: tu és o mais excelente, tu és a minha força, porém tu és inconstante como as águas, tu não resistisse ao desejo, subisse ao meu leito, contaminasse o leito do seu pai, portanto tu não serás o primogênito, não serás o primeiro, não é? E nós vemos, meus amados irmãos, que nós devemos sempre evitar desejos, pensamentos carnais, sempre vêm, né? São tentações para provar a nossa fé. Nós vemos que José foi provado disso no Egito, mas ele, pelo contrário, ele disse: jamais eu vou pecar contra meu Senhor Potifar, nem contra o meu Deus, não é porque tu és a sua mulher. Mas nós vemos o contrário desse rapaz aqui, que subiu o leite do pai e depois perdeu a bênção da primogenitura. Nós vemos também, capítulo 5, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram os varões, na sua teima arrebataram bois. Então nós vemos que Jacó não mandou. Eles vingaram, né, porque sua irmã, né, foi desonrada, né, pelo filho do rei, né, do rei daquela nação. Mas ele se colocou à disposição de casar com a moça, fizeram concerto, eles disseram a amor, né, que eles tinham que fazer a circuncisão, só que a circuncisão era que eles concediam que ele casasse com a Tamar, né? E a partir daí nós vemos que depois que os homens concederam, todo mundo fez a circuncisão quando estava na maior das dores. Então nós vemos que eles vieram afoitamente e mataram todo mundo, desde homens, animais, contra a vontade do seu pai, e isso fez cheirar mal o que eles fizeram diante do seu pai naquela época. Aí a vingança e a violência, como ele diz, no seu secreto conselho não entre a minha alma. Então, irmão, violência é abominável e covardia também é abominável diante de Deus. Por isso, Simeão, né, e Levi não tiveram a bênção completa, porque houve neles o desejo de violência contrário à vontade do seu pai. Quando nós andamos lá para a bênção sobre José, no versículo 22, veja, irmão, José é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro, os frecheiros lhe deram amargura e os frecheiros o aborreceram. Quem eram os frecheiros? Seus irmãos, seus aborrecedores, não é? Mas o arco do forte o susteve, né? E os seus braços e suas mãos foram fortalecidas por quem? A mão de José foram fortalecidas pela mão do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó? É Deus. Quem é a pedra de Israel? É Deus, não é? E ele diz: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudou, pelo Deus Todo-Poderoso, o qual te abençoa, com a bênção dos céus de cima, com a bênção que está embaixo, com a bênção dos peitos, com a bênção da madre, né? Com a bênção do teu pai, cederão a bênção dos meus pais, né?
até a extremidade dos outeiros. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre a cabeça do que foi separado pelos seus irmãos. Veja que na hora de abençoar José, a sua bênção foi triplicada, não é? Foi 3 vezes multiplicada em relação aos seus irmãos. Não sabe, vale a pena ser fiel. É como eu disse, José negou-se o relacionamento com a mulher de Potifar. Deus colocou ele como vice-rei da terra do Egito, como governador da terra do Egito. Agora ele foi senhor dos seus irmãos, cuidou do seu pai, e agora na hora de ser abençoado, a sua bênção também é 3 vezes mais do que a bênção dos seus irmãos. Isso é para quem é fiel a Deus e se guarda e diz não ao pecado para servir a Deus. Quando a gente chega no capítulo 50, meus amados irmãos, nós vamos ver que Jacó morre, não é? Vamos ver, Jacó morreu e foi congregado aos seus pais, conforme diz a Bíblia, que ele acabando, o versículo 33, de abençoar os seus filhos, ele encolheu os seus pés e expirou e foi congregado ao seu povo, quer dizer, morreu. E a partir daí, no versículo capítulo 50, nós vemos que José lançou-se sobre o rosto, chorou, beijou seu pai, e depois nós vemos que José pediu a Faraó que mandasse, que desse condição dele sepultar seu pai na terra de Canaã, porque seu pai tinha pedido que fosse sepultado lá. O Faraó cedeu, fez um grande pranto. Nós vemos que embalsamaram a Israel, né? E nós vemos que ele foi embalsamado e houve um grande pranto, de sorte que os moradores da terra diziam: eita, esse grande pranto é o pranto dos egípcios, não é? Fizeram sobre Israel. E nós vemos, meus amados irmãos, que quando eles voltaram, então os irmãos de José agora, no capítulo, versículo 15 do capítulo 50, diz: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e agora e pagará certamente o mal que lhe fizemos. Então nós vemos que eles mandaram pessoas a José dizer a José que o seu pai, antes de morrer, pediu que José perdoasse a eles, os seus irmãos, que ele não lhe fizesse mal. Nós vemos, né, que e depois vieram eles mesmos, se prostraram diante de José e disseram: perdoa aos teus servos as suas transgressões, não é? E nós vemos que ele vieram a José, e José disse assim, o versículo 19: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar a vida de um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o seu coração. Que coisa boa, irmão. Deus se agrada de homem e de mulher que não guarda mágoa no seu coração. José, ao contrário de Simeão, né, ao contrário de Levi, que mataram pessoas depois de fazer um concerto que não os mataria, ele tinha a chance agora de asforra com seu irmão, de dizer: vocês agora vão me pagar tudo que vocês fizeram. Mas o verdadeiro homem e a verdadeira mulher que tem Deus no coração, que tem compromisso com Deus, não guarda vingança, não guarda mágoa, não ora para ver o mal daqueles que ele aborrece ou que ele faz o mal, não se alegra quando essas pessoas venham a fracassar. Pelo contrário, ele disse: vocês intentaram contra mim, mas Deus transformou o bem. Não se preocupe, a partir de agora eu cuido de vocês, eu cuido dos vossos filhos, eu vou cuidar de vocês. Era o que Deus já tinha revelado através do sonho, e eles não queriam aceitar. Mas o sonho de Deus se realiza, como se realizou na vida de José, desde a hora que nós sejamos fiéis e façamos a sua vontade. Irmãos, sejamos firmes, façamos a vontade de Deus, que Ele vai cumprir todo o conserto, toda a palavra, toda a promessa que tem feito ao nosso respeito. Amém? Que Deus os abençoe.